Hoje eu vou detalhar um pouquinho a cirurgia para corrigir a obstrução nasal, né? A obstrução nasal é uma queixa muito frequente, boa parte da população tem, usam erradamente alguns medicamentos e eu vou falar um pouquinho das opções cirúrgicas que a gente tem para isso. Meu nome é Eric Aguete, eu sou otorrinolaringologista da Otos. Vou fazer um esqueminha aqui do que seria o nariz, né? Então, imagine que a cavidade nasal seja esse espaço separado no meio pelo septo, né? Então, o septo ele deve ser reto. Em algumas situações, a gente vai ter um septo desviado, né? Então, por exemplo, nessa situação onde o septo está desviado para cá, obviamente esse lado vai ficar mais apertado do que o outro. Além do septo, a gente tem as estruturas, vamos botar aqui um septo alinhado, tá? Estruturas que são os cornetos, que as pessoas chamam também de cartuchos, né? Essas estruturas, elas aumentam e diminuem de tamanho. Então, por exemplo, quando um alérgico entra em contato com poeira, então esse corneto que era desse tamanho passa a ficar bem grande e o nariz entope. Isso acontece normalmente dos dois lados, né? Quando usa a medicação, né, o corneto diminui e, voltando para aquela posição original, e o nariz desobstrui, porque o ar vai passar aqui em torno dos cornetos. Então, quanto maior o corneto, maior a obstrução nasal. Se houver também um desvio no septo, né, em vez de ser assim, seja desse jeito, então é claro que esse lado vai ser mais entupido do que esse, né? Então, a cirurgia consiste em corrigir o desvio, se ele existir, né? Isso é feito por dentro do nariz, ou de diminuir o tamanho dos cornetos, né? A cirurgia tradicional é feita no hospital, né? Já é bem moderna, é feita com câmeras. Você introduz a câmera do nariz, visualiza as estruturas. E no caso da cirurgia tradicional, na grande maioria das vezes, se corta uma parte dos cornetos inferiores, né? Que são os de baixo. Então, imagine ele grande assim, né? Então, a cirurgia vai cortar a metade inferior deles. O que vai acontecer? Septo de novo. Esse corneto que era desse tamanho passou a ser menor. O de cima continua. Como ele ficou menor, o ar não passava aqui. Agora nós ganhamos todo esse espaço para a passagem do ar. Então, essa cirurgia se chama turbinectomia. Ela é feita, como eu falei, no centro cirúrgico, uma cirurgia rápida, dura em torno de 1 hora e meia. Quando tem o desvio de septo, se corrige no mesmo momento. O paciente sai do centro cirúrgico, não se usa mais tampão, como se usava antigamente. Dorme no hospital, vai para casa de manhã e tem que passar uma semana de repouso. É uma cirurgia que não dói, é muito tranquila, mas o nariz ele é muito vascularizado, então qualquer coisa ele sangra. Então precisa de um repouso de 15 dias para que a pessoa volte às atividades normais. A outra técnica que a gente comentou num vídeo anterior e houve muita pesquisa e muita dúvida é um pouco diferente, né? Da mesma forma, a gente tem o septo, vai ter o corneto grande, de um lado e do outro, né? Impedindo a passagem do ar, que vai passar aqui em volta. Então, a técnica com laser, ela tem uma característica diferente, onde não se corta o corneto como faz na cirurgia tradicional. O laser tem uma fibra, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Certo? Essa fibra parece um fio de nylon e ela conduz a luz do laser para onde a gente quiser, né? Então, uma fibra fininha. Essa fibra vai ser introduzida dentro do corneto, certo? E nesse sentido. E o que vai acontecer é uma atrofia. Esse corneto ele vai murchar de tamanho, vai fazer com que ele murche, né? Nesse sentido. Para dentro e cria uma cicatriz
fazendo com que ele fique menor, né? Então, da mesma forma, no pós-operatório, em vez de ter esse corneto grande, a gente vai ter um corneto menor, porque ele atrofiou com a aplicação do laser, tá? É uma cirurgia que tem excelentes resultados, né? As duas cirurgias, a longo prazo, pode acontecer do corneto crescer novamente, né? Então, nas duas existe esse risco. Na cirurgia do laser, existe um risco um pouco maior do corneto crescer novamente. Quais são as outras diferenças? Essa é a diferença técnica. Por não haver corte, por ser um procedimento mais simples, ele é bem mais rápido, dura em torno de 20 a 30 minutos. É feita no próprio consultório, não precisa internação. A anestesia é local, então o paciente vem para o consultório, coloca anestesia geral com um spray, um algodão, faz o procedimento e vai para casa. Com 3 dias volta a trabalhar, né? Então o risco de sangramento é menor, não tem a internação, não tem a anestesia geral, né? E tem excelentes resultados corrigindo a obstrução nasal e melhorando a qualidade de vida dos pacientes, né? Então o paciente que tem obstrução nasal dorme pior, né? Tem dificuldade durante o sono, dificuldade durante o dia, e essas são as duas principais técnicas que a gente usa hoje para fazer essa correção. Um detalhe importante, quando a gente tem um desvio do septo muito grande, certo? Vamos supor aquele que eu mostrei antes, né? Por exemplo, o nariz e o septo que devia ser alinhado é, por exemplo, assim, certo? Esses desvios muito grandes têm que ser corrigidos com a técnica tradicional, né? No centro cirúrgico. Quando os desvios são pequenos, vamos pegar esse exemplo e colocar um desvio assim, por exemplo. Então o laser, ele é capaz de destruir isso aqui, certo? Deixando o septo alinhado. Então, quando a gente tem hipertrofia dos cornetos, né, levando à obstrução, associados a pequenos desvios, as duas técnicas são muito efetivas, né? Essa tem a característica de ter anestesia local e de se recuperar mais rápido. A outra também vai ter excelentes resultados, mas tem que se internar e tem um período de repouso maior. E se o desvio for pequeno, pode ser corrigido aqui, e quando tem um desvio grande, ou sinusite, outras alterações, a cirurgia tradicional é a mais indicada.